Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nerd Picnic. Eu sou o Vinícius e hoje conosco temos um convidado especial, né? Que ele é sempre muito especial para nós. Sim. É... é um convidado que vocês de certeza absoluta que já ouviram falar dele aqui neste canal, porque também já tivemos com ele muitas vezes, que é o João Mateus do canal Retro Raider. Como é que estás? Saudações. Já cá não vinha há uns tempos. É verdade, a última vez que nós estivemos juntos, que tivemos essa conversa gostosa, foi quando Sim. foi o aniversário do Zelda, já uns meses Do Zelda. atrás. Não é verdade? É verdade. Tens que vir aqui mais vezes, pá. Tem que sim. Pá. E hoje, malta, nós estamos aqui para falar do algo que recentemente eu descobri recentemente, mas que o João Mateus já conhece há muito tempo, não é verdade? Há uns tempos. Sim. Há quantos anos é que tu já jogas Eu o Dungeons and Dragons? Dungeons and Dragons. É engraçado, porque o jogo em si, o Dungeons and Dragons, eu jogo talvez há uns 13 anos, 13, 14 anos. Uau! Mas o que é engraçado é que eu andei a jogar Dungeons and Dragons, entre aspas, toda a minha vida sem saber. Porquê? Porque eu para já, e pronto, e quem me acompanha no YouTube sabe que eu estou mais ligado aos videojogos, nomeadamente RPGs, não é? Sim. Mas os meus primórdios com RPGs foi com uns livros chamados, cá em Portugal chamavam-se Aventuras Fantásticas. Pois olha, Foi uma. desculpa interromper-te, mas um amigo meu disse-me recentemente: Vini, tu já leste as Aventuras Fantásticas? Eu falei: não sei o Sim, que é isso. Ele falou: não tinha no Brasil? Eu falei: não, não faço a mínima ideia do que estás a falar. E ele assim para mim: estás a gozar? Tens que arranjar isso? Eu falei: vou arranjar. Fui ver, não consegui encontrar. aquilo no fundo, o nome original, que estamos a falar de uns livros de meados dos anos 80, mais ou menos, Sim. onde o nome original é Fighting Fantasy. Aquilo foi traduzido em português para Aventuras Fantásticas. Que não é mau, Epá, né? Há piores traduções. não, não, e atenção, que na altura aquilo foi é assim. Nós agora estarmos a ler aquilo em retrospectiva, há ali coisas, por exemplo, os orcs. Eu lembro que em alguns livros chamavam-se orcos, literalmente traduziam aquilo para orcos. É um bocado estranho, é. Os goblins eram diabretes, estás a ver? Mas estamos a falar de uma altura, aquilo foi um trabalho de tradução brutal por parte da editora da Averbo, não é? Uhum. E aquilo foi Por acaso muito bom sabe para se a ainda altura. existe as Aventuras Fantásticas? Ah, o que acontece é o seguinte: eles tentaram reintroduzir aquilo no mercado, fazer umas reedições onde se foram apenas lançados três. Ah, ok. Lançaram o primeiro, do Feiticeiro da Montanha de Fogo. Lançaram qual? Epá, agora não me lembro. Agora estou a ter uma branca. Eu acho que eles depois lançaram dois que não lançaram cá. Estás a Ok. ver? Porque imagina, a coleção cá em Portugal são, não sei, 30 e tal, perto de 40. Livros no Enquanto total? livros, livros. Se Uau! bem São que muitos se ou bem não? que o se bem que o original são mais. Eu imagino, em Original inglês. Saiu em inglês exatamente. originalmente? Sim, sim, sim. Se Ok. bem que pronto, já não tecnicamente já não existe. Mas isto para dizer o quê? As Aventuras Fantásticas, ah, não só foram dos primeiros livros que eu li, porque eu li aquilo na primária, mas foi a minha introdução a RPGs, antes dos videojogos sequer, antes de videojogos. Pois, a E aquilo verdade é no que tens de fundo, tomar aquilo é decisões, não é? quase. Aquilo é quase Advanced Dungeons and Dragons, estás a ver? Aquilo é um sistema, portanto, é o chamado pen and paper. Portanto, tu tens Sim, literalmente papel, tens a claro. caneta, um lápis para anotar as tuas cenas, tens dados, no caso das Aventuras Fantásticas eram 2D6, mas sim, aqueles são livros onde são super interativos, aqueles são aventuras, aventuras fantásticas, lá está. E então a base daquilo é Dungeons and E Dragons, tu porque por tinhas isso que é que eu digo idade quando começaste a ler as Aventuras Fantásticas? muito puto, meu, talvez, é pá, 7, tinha pá, 7 anos, meu. Opa, isso é muito bom, né? Isso depois também Tinha pá, aí lança-te 7 anos de logo idade. literalmente pro teu gênero preferido de Epá, videojogos, e né? na altura, eu não sei, eu acho que já mencionei isto no canal algumas vezes, mas o pessoal não sabe. Ah, eu andei numa escola, pronto, era um colégio católico. E Oi, então sabes que e en algumas aventuras são consideradas coisa do demônio. e então a minha claro que pronto, como como bom anti aquilo tudo, as minhas cenas eram heavy metal, também desde muito puto. E esses livros é Que engraçado que venhamos e o primeiro. convenhamos, muitas bandas de heavy metal têm ascendências
quase que high fantasy, né? Sim. E é interessante que eu lembro perfeitamente da primeira vez que eu comprei o primeiro livro que eu tive das Aventuras Fantásticas. Foi, não me lembro qual é que é o número, é o 20 e tal, não sei o que, é o Templo do Terror. E eu estava precisamente com uma visita de estudo com o colégio, onde nós fomos à junta de freguesia ali ao pé do colégio. E estava a ver uma cena de. Epá, era quase uma feira do livro, mas Ok. local, estás a ver? Sim. Indoors, aquilo era na junta de freguesia. Então estavam lá livros usados, etc. E eu tinha, na altura, ainda tinha escudos. Eu acho que era. Eu acho que eu tinha 400 escudos. Eu lembro disto porque o meu livro ainda lá tem o preço. Era 400 escudos, que hoje em dia equivale a 2 euros. 2 Estás a euros, ver? sim. E então estava tudo lá a ver livros. Lembro que amigos meus já havia malta que estava numa dos arrepios. Havia malta que tinha trazido cenas tipo pá, Asterix, etc. Epá, e eu fui aquilo do Templo do Terror. E eu lembro que a malta da escola não achou muita piada aquilo por causa da capa, estás a ver? Mas foi a capa que me puxou, porque a capa é tipo assim uma criatura quase tipo um lizard man, Tu ainda estás a tens ver? os teus livros. Todos. Tens quantos livros do total das Aventuras Fantásticas? Acho que me faltam 5 para acabar a coleção. Oh, brutal, E brutal. ainda não acabei por preguiça, porque curiosamente não é uma coleção propriamente cara, mas os últimos títulos, já quando entras tipo após, imagina, 30 e tal, pronto, os últimos que saíram, já são um bocadinho difíceis de se encontrar. Não é que sejam caros, mas são raros, estás a ver? Não venderam tanto. Eu esses tenho-os todos. Os que me faltam até são dos mais baratos. Mas tenho de acabar a coleção. Pois é, eu posso te dizer que se fosse eu e faltasse-me tão poucos, eu estava maluco para conseguir. É como eu neste É, momento ando com a minha coleção de Metroid. Faltam-me 2 jogos para completar a coleção. Ah, na verdade faltam 3, que é o Samus Returns uhum. do Game Boy, o Super Metroid e o Metroid Pinball. De resto tenho todos físicos. Temos, temos de tratar disso então. Ah, pá, sim. E sabes que ando Mas com o bichinho a coçar. Mas eu ainda não acabei a minha coleção das Aventuras Fantásticas por teimosia. Porque assim, eu posso perfeitamente ir ao LX e eles estão lá. E é tipo 5 7 euros cada um. Só que eu gosto daquela cena de encontrar ou num alfarrabista ou na Feira do Livro, estás a ver? E então é mais por teimosia, porque eu estou à espera de o encontrar assim Isso é uma numa cena. feira. A partir de que momento é que aquilo mexeu contigo? O próprio Dungeons and Dragons, mesmo o jogo do Dungeons and Dragons, como é que tu foste cativado para entrar naquele É universo? assim, aquilo. Eu acho que a maior parte do pessoal que joga Dungeons and Dragons cá em Portugal, eu vou dizer que malta que joga se calhar há mais de 10 anos. A malta que apanhou, por exemplo, a terceira edição, estás a ver? Ok. Pois eu já entrei na Então, quinta, pois. então mais anterior, ainda mais. Mas era porque era raro. Uhum. O Dungeons and Dragons teve agora um grande boom com a quinta edição, que é a edição mais bem sucedida de sempre de um jogo que existe desde 1974. Eu acho que se deve muito, e bem, a este fenómeno que estamos todos a viver da cultura pop e da cena geek. Também muito o Pois. Stranger Things também, estás a ver? O que é muito bom, O popularizou. Stranger Things, sim, o Stranger Things literalmente, não é? Sim, sim, Popularizou sim. aquilo Aliás, e teve um starter set do Stranger Things que saiu há 2 anos, há há 2 dois anos anos, mais ou sim, menos. sim, sim. Eu E, tive e o para que é? comprar isso, tive para comprar isso, entretanto, depois vou mostrar aqui também em Sim, vídeo. sim, sim. Comprei o Player's Handbook, o Monster Manual, Sim. ah, E o Dungeon Master's e Guide, Dungeon yeah. Master's Guide, mas também comprei. Uhum. Tens os Spellbook Cards, yeah, yeah. Yeah, e eu adoro isso, meu. Eu adoro essas coisas porque aqui tem. Eu sempre fui mago e feiticeiro dos jogos de RPG. Então aquela coisa de subir de ter mais inteligência, um bocadinho mais de dexterity, ou então essas coisas desse gênero que nós sabemos que vamos ter que fazer num jogo de RPG. Uhum, Eu já sabia quando eu fosse criar um sorcerer e um wizard, eu precisava de inteligência. Isso nasceu uhum. no Dungeons and Dragons, mas eu só sabia disso através dos videojogos. E isso não nasceu nos videojogos, nasceu com Dungeons and Dragons. Exatamente, mas era aí que eu queria chegar, porque era realmente raro malta que jogava Dungeons and Dragons há mais de 10 anos. Eu vou-te ser Como o sincero, eu não Marco, por conhecia exemplo, ninguém. não é?
O Marco, por exemplo, também joga desde miúdo. Ao sim, 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 o Mar aliás, o irmão do Marco, epá, agora não me lembro do nome dele, acho É que é o o Pedro. Pedro, Pedro o Pedro. Fresco, sim. Epá, o Pedro é capaz de ter sido sequer dos primeiros gajos a jogar D&D cá. E eles têm, eu digo-te uma coisa, tu tens de trazer o Marco aqui para falar de D&D. Certeza Houve uma absoluta, pá. Sabes que ele é um gajo houve ocupado, não uma é? É, também. houve uma coleção que era os epá, está-me a faltar o nome, que era de miniaturas, eu acho que era D&D Icons, se não estou em erro, onde eles isto foi na altura da terceira edição, 3.5, onde eles lançaram 4 dragões, lindíssimos. Um vermelho, um preto, um azul e um branco. Eu já ouvi essa história. O Marco tem-nos todos. Eu só tenho um, tenho o preto. É assim, na Que verdade, eu adoro Black vou Dragons. fazer O Marco tem-nos todos. como o Darkin disse, estás a ver? Que é, onde é que o Marco mora, onde é que ele não está lá, que agora eu sei que é quase sempre, Ah, sim, e sim, sim. Aquilo para é que nós pudéssemos assaltar então a casa dele, porque tem lá inclusive um item que eu vou negociar contigo, que eu sei que tu queres. de D&D ou outro item? Aquele outro que tu já sabes. Aquele outro. Mas aquilo é para matar temos de matar o Marco. Basicamente o que temos de fazer, temos Temos de que jogar Dungeons planear o and Dragons. assassinato do Marco, não é? Não, temos de jogar Dungeons and Dragons com o Marco, Hum. reuni-lo à mesa. O que ele não pode saber é que o resultado dos dados vai ter um reflexo na realidade. Portanto, se a personagem dele Pois. morrer, ele vai mesmo morrer. Exato. É. Isso era engraçado, dava um grande sketch. E então, mas é exatamente isso que tu disseste, tipo, para quem é fã de RPGs, de certo modo, eu acho que para todos os que cresceram a jogar RPGs, seja em videojogos ou através de livros, no fundo nós sempre jogamos Dungeons and Dragons, não é? Mas a maior parte das É. pessoas não sabe disso, não é? E é Mas incrível porque, porque porque eu nós, só nós soube não temos agora também. esse. Porque nós cá em Portugal não temos esse background de RPG de mesa, pá, como há em outros países, Mas eu nomeadamente acho que pá, o os único país Estados que Unidos, tem né? mais, mesmo que tem a sério, é mesmo os Estados Unidos, né? O resto dos países talvez tenham, tipo a Sim. Inglaterra deverá ter, uns países nórdicos também, devido a algumas mitologias, né, provenientes daquele sítio, se calhar até adapta-se muito Até bem. mesmo, até mesmo no Brasil, eu sei que no Brasil a comunidade D&D é muito forte. Mas no Brasil tem muita gente fazendo tudo, né? Porque é muita gente morando Sim, lá, sim, né? sim, Na claro, verdade é claro que isso. sim, claro que sim. Mas é uma questão de quantidade também. Aí. Mas aqui em Portugal, por exemplo, eu posso te dizer que nós, para arranjarmos um Dungeon Master, tivemos algum problema, mesmo com alguém que começou conosco, que não depois acabou por não fazer conosco, e só depois é que arranjamos um Dungeon Master. Talvez a ideia nasceu e só depois de 3 meses é que a gente foi conseguir fazer a primeira sessão, mesmo porque para Uhum. combinar e tal, com a pandemia, não foi nada fácil. E agora? Já estamos cada vez mais acostumados com os métodos, que é, por exemplo, eu sei que a tua cena é jogar com a malta, estar em casa, fazer eh, Sim, sim, todo o sim, sim. teu prep, enquanto tu estás a jogar no PC, através do Roll20 e do D&D Beyond. eh, Há muita gente que não quer jogar assim porque acha que não tem piada nenhuma. Eu nunca Eu, joguei de outra forma, senão através eu, desses métodos, estás a ver? exato, exato. Epá, eu acho que eu nunca joguei online. Nunca joguei Dungeons and Dragons assim online. Até porque Tenho que te se calhar convidar um dia para um one shot, pá. não, isso eu vou, isso eu alinho. Contigo, claro que sim. Não, mas sabes porquê? Porque para mim, eu como também sempre joguei, estive sempre ligado aos videojogos. ah, eu também, há outra coisa que eu também sempre fui um grande fã, que foi de, agora já não tanto por falta de tempo, que é MMOs, portanto RPGs online. Nomeadamente o World of Warcraft, que eu jogo desde, pá, praticamente desde o início do jogo. O World of Warcraft veio a trazer de volta, ou melhor, o World of Warcraft foi quase o Dungeons and Dragons pós 2000. Para Percebes o que eu muita estou a gente, dizer? sim, concebo. Porque aquele universo é muito Exatamente. expansivo. As Não, não, e veio, raids e e... veio, e veio, e veio a trazer aquilo que o Dungeons and Dragons conseguiu criar na década de 70 à volta de uma mesa. O World of Warcraft, embora não tenha sido pioneiro, mas foi aquele que conseguiu catapultar essa vibe para a era digital. É verdade, Estás a sim, ver? sim, sim, sim. Então, eu joguei World of Warcraft durante muito, muito tempo. E foi esse o salto para o Dungeons and Dragons, porque eu jogava World of Warcraft na altura com 3 pessoas. Dois são dois grandes amigos meus, o Mário e o Farinha, que eles vão ficar todos envergonhados de eu estar a mencionar, mas pronto, eles vão ver isto e é o que é. Um abraço para o Mário e para o Farinha. E,
e uma rapariga que era a minha namorada na altura. E então nós jogávamos todos o World of Warcraft. E o que é que acontece? Eu e o Farinha e o Mário, a minha namorada na altura não. Ela não jogava Magic the Gathering. Nós os três já tínhamos a cena do Magic. Íamos a uma loja que, pá, acho que todo o pessoal aqui de Lisboa conhece, que é a Devir, a Arena Devir. E já agora, se ele tiver a ver, um abraço para o Senhor Paulo. Nós íamos lá jogar lá Magic the Gathering. É como Íamos a ver alguns Divercenter quizzes. aqui em Coimbra, também é conhecida. Exatamente, sim, 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 sim. Sim, a Arena portanto, é a representante da Devir cá em Portugal. Epá, e nós os três, principalmente, eu, o Mário e o Farinha, que sempre fomos gajos dos RPGs, sempre fomos gajos de ter as guilds do World of Warcraft e jogávamos em servidores de RP e vivíamos mesmo aquela, pá, a história, Uhum. porque já tínhamos vindo do Warcraft, não é? É que ficámos naquela de, epá, temos de experimentar Dungeons and Dragons. Por Dungeons and Dragons era uma coisa que a gente ouvia falar, mas não sabíamos o que era. Isto estamos a falar 2007, acho eu. A edição na altura, portanto, isto foi pré-quarta edição. Nós fomos à Devir e falamos com o dono, ainda a antiga Devir, quando era nas outras instalações, e dissemos assim: nós temos curiosidade de saber o que é Dungeons and Dragons. Epá, e ele pôs-nos a jogar. Nessa Ele teve uma idade tarde. e nessa altura tinha-se que idade? Eu estava para aí com 18, 19. Ah, ok. Ou se calhar 19, 20. 19, 20, se calhar. Epá, e ele explicou-nos tudo. Nós, epá, ficámos assim um bocado, porque é muita informação. Mas como já tínhamos esse Sim. background de RPGs, essa bagagem toda, pá, porque foram anos a jogar Diablo, World of Warcraft, EverQuest, Ultima, mesmo RPGs japoneses, nós percebíamos os rolos todos, percebíamos, ok, há um tanque, há um healer, ok, só que há também os elementos de RP. Sim. Depois nós começámos comprámos um starter kit a meias, que entretanto ficou para mim. Comprámos dados, as Sempre bom, miniaturas, sempre bom. epá, e começámos a brincar com aquilo. E então durante muito tempo o meu grupo eram eles. Entretanto eu fiquei o Dungeon Master, porque eu era o que tinha mais tempo livre. E jogávamos os três, basicamente. Depois foi aquela coisa de marcávamos uma vez por semana, etc. Mas Depois já não era uma quando tu vez te por semana, já era tornaste, um aí fim de tem uma semana inteiro. coisa que eu quero explorar um bocadinho. Desculpa Uhum. interromper-te. Tem uma coisa que eu quero explorar um bocadinho. Quando tu tornaste Dungeon Master, houve toda uma transformação. Tu aí, literalmente, começaste a criar os cenários, começaste a Sim. produzir isso tudo, não é? Eu sempre tive, eu sempre gostei de, epá, literalmente de transformar lixo em algo. Ok. Mesmo quando eu brincava em miúdo, com brinquedos, os meus brinquedos preferidos de sempre era o Lego. Eu, pá, adoro Lego. Mesmo Também nos eu. dias de hoje, sou-te sincero. Pá, tu dás-me uma pilha de Legos, eu vou mexer naquilo. Pá, eu acho que o É Lego é o tipo brinquedo. magnet, né? Pá, o Vês Lego. o Lego, vais diretamente para a pilha de Legos. Eu, por acaso, também estava a conversar isso com uma colega de trabalho, porque ela levou para lá um balde de Legos. Eu falei, isso não se faz? Oh, pá, isso é delicioso. Olha, Todo o muito trabalho. rapidamente, só aqui um parênteses muito rápido. Eu tenho uma história com esse meu amigo Farinha. Nós fomos uma vez ao Iberanime. O Iberanime, das primeiras edições, isto na altura foi na Sala Tejo. Ainda era na Sala Tejo. Foi para aí a segunda edição ou a terceira do Iberanime. Nós chegámos e logo à entrada, antes de vermos o evento, a convenção, estavam tipo umas raparigas com bué peças de Lego e elas disseram: olha, se vocês construírem qualquer cena de Lego, damos um chocolate. Eu, a gente constrói-se mesmo sem o chocolate. Pá, tivemos para aí meia hora ali, logo à entrada, tipo a montar Lego. Um abraço, Feri. Ah, e então, eu desde puto, mesmo com os meus, para além do Lego, tipo, mesmo brinquedos que eu tinha, sei lá, Action Mans, G.I. Joes, eu adorava agarrar tipo em cartão e caixas e construir cenas fortes, etc. Ah, mais tarde, ainda antes do Dungeons and Dragons, eu jogava um jogo de miniaturas que se chamava Mage Knight. E já no Mage Knight eu construía cenários. Ah, Mas portanto, cenários cenários assim já de. em grande escala ou em ponto pequeno? Epá, coisas. Não, não, não. Coisas. Aqui estou a falar de. Aliás, as miniaturas de Mage Knight dá perfeitamente para usares Dungeons and Dragons. em Dungeons and Dragons, yeah. Mas depois eu quando E eu. construías tudo na escala?
Como é que era? Tipo, proporcional? Sim, 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 sim. Tinha Assim, esse eu não sou. trabalho, aquele trabalho minucioso de pegar os detalhes e. Sim, sim, assim, eu não sou perito. Por exemplo, pintar miniaturas. Já pintei miniaturas, algumas coisas de Warhammer, mas não sou o Ok, melhor a ok. pintar a miniaturas. Eu tenho, pronto, através de Quer tutoriais dizer, que que na eu altura. digo minimamente dentro da escala, né? Obviamente a gente não pode Sim, fazer sim, tudo sim, em claro escala que sim, claro que correta, sim, mas. claro que sim, claro que sim. Aliás, eu até te digo uma coisa, a gente depois mais tarde podemos falar sobre isso. Eu não jogo Dungeons and Dragons com grelha. Eu gosto de jogar Dungeons and Dragons sem grelha. Portanto, sem quadrados, Ok, literalmente. ok. Tipo, então aquela cena dos 30 pés, do Sim, eu movimento. meço. Basicamente eu uso polegadas. Yeah, ok. Basicamente uso polegadas. E então, quando eu, quando eu fiquei encarregue de ser Dungeon Master, isso também é outra coisa que pode parecer contraditória, mas nós nunca explorámos aventuras feitas. Tipo, eu não joguei nenhuma aventura de quinta edição, por exemplo, ou mesmo aventuras clássicas como, sei lá, o Temple of Elemental Evil, etc. Ou mesmo o do Orcus na quarta edição, nunca fui por aí. As únicas aventuras que eu joguei pré-feitas eram as que vinham já com a caixa, com o kit inicial. Porque eu gostava da cena realmente de criar. Ah, epá, e quando eu percebi o poder, entre aspas, que eu tinha enquanto Dungeon Sim, sim, Master, e, sim. aqui o poder que eu falo não é o poder à mesa. É Atenção. exercer o cargo tipo de Deus naquele universo. É isso? Não, não, e a liberdade que tu tens de criar. Até porque Exato, exato. ainda há bocado eu estava a falar em off contigo, epá, devido à pandemia também, e à vida em si, eu tenho andado a acompanhar quinta edição e joguei bastante quinta edição quando saiu em 2014, se não estou em erro. Aliás, eu até joguei a Eu por beta, acaso não tipo o sei quando D&D, saiu, só sei que nessa altura eu comecei a seguir em 2014. uma campanha Uhum, com os Isalais, que na altura não eram uhum. Isalais, eram game trailers ainda, a mesma malta depois passou a ser os Isalais, e eu comecei então a seguir a campanha deles, acabei uma campanha junto com eles, e já nessa altura eu quis jogar e juntar malta, mas como eu estava no Chile, não estava aqui em Portugal, não, não tive hipótese. Então desde essa altura que eu tentei jogar, e só consegui jogar agora em 2021, na Yeah. pandemia, vê lá tu. Mas eu joguei quando. Aliás, eu acho que até foi um dos casos de. Uma das razões pelo sucesso da quinta edição é que foi a primeira vez que tu tiveste uma edição Dungeons and Dragons que teve teve beta testers entre o público. Foi quando eles lançaram o D&D Next. Estás a ver? Ok. E eu joguei na altura o D&D Next, depois comprei logo os livros quando saíram, cheguei a fazer algumas aventuras também e criar algumas coisas. Mas eu já não jogo Dungeons and Dragons à mesa, etc., há uns anos. Mas nunca deixei de criar conteúdo. E diz-me uma Tanto de cena, assistir. essa malta que jogava contigo ainda toda, ainda tens essa malta toda ainda está disposta a jogar? Como é que foi, como é que está a Essa vida dessas malta, pessoas? a vida Dispersou? dessas, a vida dessas pessoas está. Eu encontro-me com eles regularmente. Aliás, um deles é meu vizinho Uhum. e cada vez que eles me veem, chateiam. Pá, quando é que voltas a escrever? Quando é que voltas a escrever? Até os respectivos dos mesmos já estão com o bichinho. Aliás, aqui há uns tempos esse meu amigo Mário esteve cá em casa. Eu até publiquei no Instagram uma foto com a namorada dele, a Inês. E ela criou a primeira personagem de Dungeons and Dragons aqui. Numa folha? Porque começámos. Yeah, porque começámos. Eu Pen and publiquei uma paper, foto. brutal, yeah. Pen and paper, yeah, porque começámos a falar e ela não é gamer, nem é propriamente geek. Só que, epá, eu e o Mário estávamos a falar de Dungeons and Dragons, não sei o que, ela, epá, falem-me lá disso. E o Mário disse: tens aí o Player's Handbook, vai lá buscar o Player's Handbook. Fui buscar o Player's Handbook, 4D6, ela, pá, fez as cenas, pronto, lançou os 6 números, a Constituição, a Inteligência, etc. Yeah. Ah, teve a folhear o livro, pá, criou ali uma personagem, teve ali 20 minutos connosco, e ela disse: epá, eu agora quero jogar. Então agora estou numa de, como eu nunca deixei de produzir conteúdo de Dungeons and Dragons e de acompanhar, Uhum. tenho montes de cenas para. Só estou à espera de tempo. Ou seja, De vais encontrar montar de tempo. certeza absoluta, mesmo porque tu tens aí em casa um exército, não é? Que deve ter construído, deve ter aí castelos, deve ter bichos, deve ter. Isso eu tenho uma cena. Eu tenho muitas miniaturas. Não só oficiais de Dungeons and Dragons, mas de outros jogos, etc. E Eu aí posso dizer que se adapta-se. calhar. Sim, eu posso dizer que tenho à vontade. Se calhar entre 200 a 300 miniaturas. Na boa. Ok. Entre Ah, monstros e
desde dragões Raças e assim, classes, neste caso. sim, desde dragões assim, desde goblins, o que tu quiseres. E depois eu tenho uma coisa, eu adoro a Pá, isso experiência de deve ser mesa. delicioso. Na mesa deve ser maravilhoso. Epá, eu adoro a experiência de mesa, estás a ver? E eu gosto de roleplay, se bem que eu roleplay para mim, Dungeons and Dragons é uma coisa que eu deixo mais para os players, mais para os jogadores, estás a ver? Uhum. Agora aqui eu tento focar muito na masmorra, na dungeon. Eu tento manter as cenas mesmo muito E básicas como em é que tu Dungeons and és Dragons. assim? Como Dungeon Master, neste caso, o que é que eu ia te perguntar? A primeira, neste sábado agora, eu fiz a minha primeira sessão com os norte-americanos. E eu comentava Hum. isso contigo, hoje, Sim, quando sim, 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 sim. nós falamos mais cedo. Que ele já tem aquilo entranhado neles, não é? A primeira interação que eu tive com ele foi muito engraçada, porque ele, como interpreta vários papéis, naquele momento ele estava a interpretar uma personagem muito mais perversa, muito mais comunicativa, e eu não podia falar de qualquer forma com ele. A minha personagem, neste caso, um paladino, né, é Uhum. um Asmar, paladino, Ok. eh, que eu criei mesmo só para fazer uma personagem daquelas. Personagem mesmo, tipo a paladino, estás a ver? Eu nunca pensei em ser um paladino, mas entretanto coloquei uma Morningstar, um escudo, e falei, vou começar a ler quotes de paladinos na net e vou me Sim, sim, tu comunicar começaste. através de quotes de Olha, paladinos. no World of Warcraft tens muito material para te Pois é, fazer. mais ou menos isso, porque eu falei assim, vou entrar na personagem. E quando eu tava a brincar na personagem, é que ele se soltou mais um bocadinho, porque pronto, eu e o meu amigo que estamos lá, acho que somos os únicos, aspas, estrangeiros, tá sabendo? E, e quando ele começou a se soltar, aquilo transformou-se completamente, Sim. porque até tu fica com a vontade de Mas esse mergulhar Trailblazer, mais fundo na personagem. há várias. Tu és Há, assim há- há uma, há também? uma há uma coisa que. Mais ou menos. Eu enquanto Dungeon Master, eu sou mais na onda do narrar a cena. Estás a ver? Sou mais de narrar Ok, a ok. cena. E eu tenho, porque, por exemplo, uma coisa deliciosa deste jogo é que, isso está no livro, é que tipo, a primeira regra é que qualquer regra pode ser quebrada. E eu mantenho as regras muito simples, estás a ver? Muito, muito simplificadas. Eu sei as regras do jogo, sei jogar o jogo, mas eu mantenho as coisas muito, muito, muito básicas. Isso é fixe. É fixe. Mesmo. Porque quanto Porque mais eu acho. complicado, por exemplo, desculpa interromper-te mais uma vez, Sim, sim. mas por exemplo, eu tive a explicar para a Adriana e eu falei para ela assim: olha, isso é. E ela, opá, mas eu posso sentar e começar a jogar? Eu falei: não, tens de criar a personagem. É só o processo de criação demora um bocado. Vai depender de ti, daquilo que queres. Algumas classes e algumas raças têm características Uhum. específicas e que para criar vai demorar um bocadinho mais de tempo para que tu saibas o que é que cada coisa faz e quais são os efeitos que isso pode acarretar durante o jogo. E essa foi a parte que ela desanimou. Ela disse, já se calhar não é para mim. Por quê? Porque Uhum. ela já queria sentar e jogar. Eu falei, então, mas podemos jogar, pegar uma coisa pronta e tu jogas uma coisa pronta, escolhes uma personagem pronta e aí podes ir assim como tu queres, quer sentar e jogar. Ou alguém faça toda a papinha, não é? E ela só encarna a personagem e vai. Sim. Mas eu gosto mais. Eu narro a cena. Mas uma coisa que eu aprendi com o Dungeons and Dragons, por acaso, isto é uma coisa que eu aconselho ao pessoal que queira começar a jogar, se bem que hoje em dia lá está, hoje em dia é mais fácil. Tens YouTube, tens tudo, não Tens é? tudo, já. E eu comecei a jogar Dungeons and Dragons numa altura bastante complicada. Eu comecei a jogar com a edição com a 3.5, que aquilo é um caos, aquilo é contas para tudo e mais alguma coisa. Tu se fores, por exemplo, para as Hero Classes, Uhum. tinhas as Hero Classes, epá, imagina, tu de um paladino podias ramificar, imagina, para 20 ou 30 classes diferentes. Tinhas o Templar, tinhas o Dark Templar, epá, era realmente muito confuso. E depois era aquela dinâmica de jogo onde tinhas de estar sempre a interromper Sim, para fazer um rolo, estás a ver? sim. Depois passaste para a quarta edição, que eu detestei. Detestei porquê? Porque a quarta edição, no fundo, a Wizards of the Coast, eu acho que eles tentaram agarrar no sucesso dos jogos online, principalmente do World of Warcraft, e tentaram criar um World of Warcraft de mesa. Estás a ver? Porque Sim. era mesmo, tu estavas a jogar Dungeons and Dragons, parecia que estavas a jogar WoW.
E aí começa a aparecer também o Pathfinder. Estás a ver que há muita gente que chamou o Pathfinder edição 3.7. Yeah, Porque o Pathfinder na altura foi aquilo o que o Dungeons and Dragons deveria ter sido. Estás a ver? ok, Portanto, eu caguei nisso e continuei com a 3.5. Não gostei da 4, sinceramente. É um sistema engraçado, mas ok. não é Dungeons and Dragons. Quando sai a 5 veio democratizar um bocado as coisas, principalmente como teve essa cena beta, Uhum. como os jogadores tiveram todos acesso a um trial, ou até um alpha, chamemos assim, do jogo, Sim. e a comunidade E tu contribuiu lembras e a quanto Wizard, tempo é que foi esse período de teste? eu acho que foi para aí uns 2 anos. Acho que foi para aí uns 2 anos. Eles trabalharam aquilo muito de perto com os fãs. Com Epá, feedback dos fãs depois. e agora fizeram a quinta edição que está aqui forte, a vender cada vez mais, ainda há destaque há muito tempo, e acho que é um sistema muito bom. Por exemplo, aquela regra tão simples que eles introduziram como antes tinhas uma coisa que era chamada, por exemplo, terreno difícil, que era Yeah. tinhas regras, por exemplo, se tivesses submerso, ou por exemplo, se estivesses numa posição, numa situação de combate onde estivesses com água pela cintura, Tinha dificuldade ou tivesses. na mobilidade, não é? Epá, eles resolveram isso com a cena do advantage e disadvantage. É simples, é senso comum. Se tiveres a vantagem, lanças 2 vezes o D20, retiras o melhor resultado. Se tiveres em desvantagem, lanças 2 vezes o D20, retiras o pior resultado. Está simples, estás a ver? Antes não, antes tinhas tipo 1001 rolls para cada coisa. Mas eu à mesa tento essas partes mais técnicas. É pá, claro que sim, claro que às vezes separa o jogo. É pá, deixa cá ver como é que é a regra. Isso Sim. faz parte. Mas eu tento simplificar as coisas que é, se o senso comum dá, é suficiente para resolver aquilo à mesa, usa-se o senso comum. Yeah. Simples. Um bocado de senso comum. E tento, eu acho que enquanto Dungeon Master nos dias de hoje, sou o oposto daquilo que era quando era miúdo. Porque quando eu era mais miúdo, quando eu comecei a jogar, eu achava que ia fazer tipo Middle Earth. Eu achava que as minhas aventuras ia ser uma cena tipo Lords of the Rings. A Tipo primeira aventura épica. a primeira aventura é do Shire e depois eles vão até Mordor. Isso era a minha ideia. O problema é que há o livre-arbítrio, né? Os jogadores depois, mas eu quero ir por ali. Então eu comecei a simplificar as coisas. As minhas aventuras são realmente muito simples nos dias de hoje. Há um cenário, e é uma coisa que eu digo sempre a quem está a começar Dungeons and Dragons: não tenham medo de seguir os clichês, principalmente Dungeon Masters. Os clichês. Se os jogadores conhecem-se numa taberna, é Yeah. o início mais usado de sempre. Sim, Mas sim, sim. por Por acaso uma mas, das epá, nossas sessões começou assim. mas resulta. Estás a ver? Então eu tento sempre criar ali uma situação muito básica, principalmente se estiver a começar uma campanha de novo, ou se estiver a jogar com uma malta que ainda não está muito à vontade com o jogo, uma cena simples. Vocês chegam a uma aldeia, uma vila, os aldeões andam preocupados porque o gado anda desaparecido. Vocês vão investigar, encontram uma gruta, umas minas que julgavam abandonadas e há lá uns goblins. A cena mais clichê de sempre. Mas o que eu faço depois é eu tento desenhar uma dungeon bastante interativa. E é isso que eu tento captar. Eu tento ir buscar um bocado a cena, a essência do Dungeons and Dragons, que são as dungeons, estás a ver? É a cena de tens a dungeon, tens inimigos, tens loot, tens gold. Pronto. Pois. Tudo o que se passar no meio, epá, deixai os jogadores explorar. Deixai eles explorar aquilo. Para ver onde é que vai dar. O improviso é fixe, é interessante. Como eu adoro criar. Eu sei que tu depois vais passar aí umas imagens. Como Sim, eu crio, exato. como eu crio todos os meus cenários. Se eventual, em situações de combate, e as minhas aventuras eu tento puxar muito para aí, que eu gosto de ver as coisas a acontecer na mesa. Epá, se porventura são 20 goblins, eu tenho os 20 goblins na mesa. E se eu tenho os 20 goblins ali? Essa componente Lá visual está, quando tu falaste eu comigo pela gosto disso. primeira vez do D&D, foi isto que tu frisaste para mim. E eu falei, pô, isso é brutal. Mas como é que nós Uhum. fazemos agora, não é? Eventualmente, tu moras em Lisboa, eu moro em Coimbra, mas se nós morássemos na mesma cidade, eu ia chatear de certeza absoluta. João, é hoje. Também chateei um bocado os meus amigos para que nós fôssemos. Como é que é? Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha. A maior parte das pessoas disse, pá, esse é o limite. Estás a ver? Esse é o limite do geek. Teve um dos meus amigos que disse: esse é o limite, eu não consigo ultrapassá-lo porque eu já sou demasiado. Se eu chegar aí, eu acho que já não tem mais volta. Estás a ver? É o ponto sem retorno. Eu falei: não, não é nada, mano. Fogo, isso é tão fixe ainda agora, mais na pandemia. Mas há muitas pessoas ainda que têm um bocado
essa coisa, aquele medo, mas não é o medo. É claro que era uma brincadeira, mas é aquele medo da leitura, de ler e seguir as regras e ser muito rígido e passares muito tempo a tomar seca, porque isso também Sim, depende muito aliás, eu do eu teu Dungeon tive Master, não é? Na verdade, o Dungeon Master aí tem todo o trabalho de trazer as eu emoções, não é? tive eu tive, sessões de D&D onde basicamente eram 4 ou 5 horas tudo a discutir por causa das regras. Acredito. E, por exemplo, olha, posso dizer uma Mas coisa. O início que nós tivemos no sábado, que foi essa campanha com o pessoal dos Estados Unidos, nós estávamos, encontramos todos mais ou menos no mesmo sítio e de repente surgiu um nevoeiro denso, de cor escura, e quando o nevoeiro começa a baixar, nós estávamos rodeados por zombies. E tinham pessoas, além dos players, e tivemos então que começar a nossa aventura a partir daí. E que é oi, engraçado, tu já começaste literalmente no lodo, estás a ver? Sem conhecer, sem eu, na verdade, não conhecia absolutamente player nenhum para além do meu amigo que convidou-me para participar. E tivemos que fazer a partir daí. Eu falei, what? E o setup? Não, o Gard fez o setup passado a resolução desse conflito, estás a ver? é. Levou-nos para um acampamento que tinha uma madame, não sei das, Madame Eva. Levou-nos para o acampamento da Madame Eva. A Madame Eva aí começou a mandar lore, mas heavy lore. Isso eu estou a dizer de que a resolução dos conflitos demorou pelo menos 1 hora e meia. E depois mais 1 hora e meia, quase 2 de lore purinho, dele mandar e dizer, vocês vão para cá, tem a opção de fazer isso, existe um artefato assim, assim, assado, e eu... Brutal, adorei, porque Yeah, todas as outras campanhas que eu joguei tinham tido um setup onde nós nos encontrávamos primeiro, e eu falei, pô, isso que Totó, é óbvio que ele pode fazer isso, não é? Ele tem o poder de yeah. fazer aquilo que ele quiser. Então, como lá está, os clichês são bons, mas ser surpreendido é ainda melhor. Eu acho que Claro, essa claro que malta sim, vai claro que por sim. aí também. Não, mas o que eu digo acima de tudo é quando a malta está a começar, porque uma coisa que eu digo sempre ao pessoal que é quando fazem aquelas perguntas, e bem, que é por exemplo, isto para quem não conhece assim tão bem a linguagem de RPG, que é do género, epá, o que é um barbarian e o que é um fighter? Estás a ver quando a malta faz essa Exatamente. pergunta? O que é um ranger? Eu uso sempre exemplos, olha, um ranger seria, eu digo sempre, olha, viste o Senhor dos Anéis, certo? Um ranger seria o Legolas. Mas o Senhor, não tens dúvidas que o Senhor dos Anéis é a melhor coisa para tu explicar de D&D Olha, para quem não olha, conhece. o Legolas é um ranger. O Gimli, o dwarf, é um fighter. Yeah, O Conan, the Barbarian, é um bárbaro. é um Isso é um bárbaro. bárbaro. E o Aragorn? É engraçado porque eles nos filmes referem-se a ele como um ranger. Mas Yeah, ele mas no ele é um final Ranger, mas o Ranger aí seria mais um Soldier, neste caso. mas ele no final, se fores a ver, até se enquadra quase num paladino. Eu também acho que ele se enquadrava um bocadinho um Knight Paladino, não é? Digamos Sim. assim. Mas é aquilo que eu digo ao pessoal, pá, não tenham medo de seguir clichês. Não tenham medo. Não? Eu, por exemplo, eu tenho um mundo de Dungeons and Dragons, que é o meu universo de Dungeons and Dragons, que se chama Sindoril. Epá, eu baseei-me É verdade, no. malta. Desculpa, João, interromper. O link da página do João Mateus, que é o Sindoril, a nova página do Instagram, vai ficar aqui por baixo Do na Instagram, descrição. yeah. Epá, eu baseei-me um bocado no nome, porque eu com nomes eu sou tudo menos original para arranjar nomes. Eu tenho um bárbaro que se chama Virkul. Então é inspirado no Vrikul do World of Warcraft, da raça. Portanto, eu Ok, basicamente troquei o Y com o R. E está feito. Sindoril vem de Sindorei, que é os Blood Elves de Warcraft. Epá, ok. não tenham medo de agarrar em referências que. Porque é aquilo que eu digo. No universo fantástico, onde é que vocês se veem? Veem assim que eu vejo-me como um Gandalf. Meu, então és um wizard. Estás a ver? É um bocado por aí. Eu Yeah, acho que tu achas que o Gandalf é um Wizard ou é um Sorcerer? é complicado. Pois lá está, eu sempre tive para mim que ele era um Sorcerer. Mas O, eu o acho Sauron é sem dúvida alguma um wizard, um principalmente Wizard. nos livros, Sim. os livros de livros de Senhor dos Anéis. Eu acho que o Gandalf também se enquadra bem. Sabes como é que eu sempre vi os Wizards e os Sorcerers no Dungeons and Dragons? O Wizard, no fundo, é aquele que estudou magia.
não é? É É aquele que aquele e onde continua a estudar, sim. E o a Sorcerer sua, e a sua magia vem muito do conhecimento. da Enquanto que inteligência, do conhecimento, sim. exatamente. O Sorcerer não. O Sorcerer, aquilo nasceu com ele. O Sorcerer caiu no caldeirão. Sim, tem um meme muito engraçado que por acaso mandaram para o grupo de D&D que nós estamos, que Uhum. dizia o seguinte, que os Wizards estudaram e que o Sorcerer, a mãe dele andou a ter relações sexuais com o dragão. Sim, sim, entendo a cena. Mas eu, por exemplo, isso é outra coisa que eu tenho no meu mundo, que eu adoro. Atenção, eu não faço entraves com ninguém. Imagina, se eu agora fizer uma campanha e alguém vier para o grupo, se me disser assim, epá, eu quero ser um Half Dragon. Um Half Dragon, sei lá, druida. Ok, na boa. Não, não, estás a ver? Não sou aquele. Ou quer ser um Drow. Se bem que o Drow já é complicado. Aí já estamos a entrar se calhar, por caminhos mais complexos, porque é realmente muito chato teres um Drow na party. Ou não. Mas, Nunca joguei com nenhum até agora, vá. mas uma coisa que eu Explica-me tento lá então o fazer. porquê que é chato. Explica-me lá o que é o chato do Draw. Epá, ok. O Drow no Dungeons and Dragons, ou o Elfo Negro, no lore. Isto tanto em Forgotten Realms, se estiveres a jogar no setting de Forgotten Realms, é então ainda mais complicado. Ou se estiveres a jogar num setting teu, isto obviamente tendo em conta que estás a seguir o Player's Handbook e estás a respeitar o que é um Drow, não é? O Drow basicamente é um elfo que vive no submundo, Uhum. né? O chamado no Underdark. A maior referência é o Drist Do'Urden, possivelmente o elfo mais conhecido de Forgotten Realms. Ahm, Onde basicamente aquilo é uma sociedade completamente dominada por hierarquias. Ok. Neste caso, e portanto, os elfos negros eles adoram a Loth, a deusa aranha, não é? A rainha aranha, e é uma sociedade que é governada pelas mulheres, é uma sociedade que, ou pelas fêmeas, como chamam as fêmeas, Drow, é uma sociedade onde as famílias mais ricas, mais numerosas e mais poderosas mandam, estás a ver? Tipo, Sim. tens literalmente uma cadeia alimentar. Só que a essência do Drow é cisma maquiavélico. É uma sociedade que vive literalmente à base da traição, de esquemas. E eles Ah, enquanto raça, eles enquanto raça realmente não se dão muito bem na luz do dia. As próprias, não só os poderes deles ficam enfraquecidos, eles próprios ficam enfraquecidos, como as próprias armas deles, as próprias roupas deles perdem as propriedades mágicas. Agora, obviamente, podes vir, a não ser que faças uma aventura de Drow, ou seja, para Drow no Underdark, ou então, pá, teres um jogador que cria realmente ali uma personagem com um background muito bom onde se justifique que aquele Drow viva na sociedade serve melhor normal. como um NPC do que como player, não é? Epá, é muito específico, sabe? Porque é Yeah. aquela coisa, se calhar para quem está a começar a jogar, epá, eu se calhar não aconselho jogarem com um Drow, por exemplo, estás a ver? Ou mesmo, por exemplo, se formos para as classes, se calhar não aconselho um Spellcaster para quem está a começar a jogar, não Eu, aconselho um Wizard. a minha primeira personagem foi um Wizard. E saíste bem, não ficaste assim um bocado. Não, porque no D&D Beyond tu tens uma cena muito boa, que é quando estás a começar a construir a tua personagem, tu vais escolher um spell, tu lês, literalmente, ele vai te dizer o que aquele spell faz e o que é que tens Sim, que sim, 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 fazer. sim. Ah, e basicamente, como já tem aquilo quase que pré-definido, dentro das regras da quinta edição, não tive dificuldade nenhuma em compreender aquilo. É óbvio que se fosse pen and paper e tivesse que andar com aquele calhamaço atrás de mim, Pois. aqui. Mas atenção, olha, mas vai ser mais fácil para ti passares do formato em que tu jogas agora para pen and paper, para a Pois mesa, é, porque como já tens esse know-how e essa experiência, essa bagagem, vai ser mais fácil fazer essa, pois, essa mas eu transição. gosto muito disso, porque eu no outro dia, e eu até falei, olha, mas eu vou fazer isso em off, vou falar com o João para ele ajudar-me com o meu paladino, porque quando voltar no sábado eu tenho que escolher os detalhes do meu paladino, tenho que escolher o Uhum. oath e tenho que escolher cada juramento que eu tenho que escolher tem as suas especificidades. Eu falei, não, vou falar com o João, vamos fazer aqui um share do meu ecrã para ele, vou mostrar a minha personagem, vou dizer o que está a acontecer, e eu quero voltar, eu quero
ter uma coerência dentro daquilo que eu fiz até agora. Falei, deixa-me perguntar para ele que eu acho que vai ser engraçado fazer isso. Estás a que nível? Cheguei a nível 3 agora. E só agora é que então tive acesso aos juramentos e cada juramento vai mandar E vocês começaram em que nível? Nível 1? no ver 1. Ok. Ou seja, Ok. na É que mesma. há grupos, às vezes há DMs, há grupos que preparam aventuras, por exemplo, a nível 4, imagina, e tens já a partida de criar uma personagem a nível 4. Ele não, ele fez questão de começar a nível 1, mas não está a segurar a experiência para evoluir. O que eu acho engraçado. Porque Mas olha hoje em que eu dia tu gosto. pegas num RPG, num videojogo, Uhum. e tu não demoras muito tempo para chegar, por exemplo, a nível 4, nível 5, porque tu vais desbloqueando as cenas de maneira rápida. O que ele fez foi cadenciar as batalhas, cadenciar os eventos e após cada evento ele dava-nos experiência. Sim. E eu achei interessante, porque pelo aquilo que eu percebi, futuramente o que ele vai fazer é dificultar tudo, vai dificultar a nossa evolução, digamos assim, mas já deu-nos ferramentas para progredir. Porque ele vai literalmente lixar-nos a vida, vai colocar ali muitos inimigos, como ele fez no início, já que nós tivemos que matar sei lá quantos zombies, ou quantos undeads, neste caso não são zombies, são undeads. Ah, então ele já está a dar aquelas ferramentas para nos prepararmos. Porque eu gosto muito do estilo dele, porque eu nunca tinha ouvido nenhuma campanha. Eu sigo o Critical Role, sigo aquela família que eu nunca lembro o nome deles, mas. Não segues os Acquisition Incorporated? Não sigo. Mas Epá, tens de sigo ver. muita gente e tem essa outra família que são todos os voice actors e depois é o pai e os filhos também jogando. Deve-se conhecer de certeza Uhum. absoluta. Tá aqui no meu telemóvel, eu já te digo o nome deles. Ah, e de todas as campanhas, eu nunca vi ninguém mestrar como ele. E eu achei super engraçado, porque ele literalmente teve ali logo de cara uma identidade. Então eu achei bom. Quando é que nasce a tua primeira criação? Digamos assim, dentro do D&D. Estou a falar, quando é que tu criaste já uma campanha ou uma história, não sei se foi um one shot ou o que é que foi, mas o que é que, como é que Uhum. nasce já, porque tu já pensaste com as tuas criações em termos de figuras? Ah, como é que nasceu Epá, isso? eu vou-te ser sincero, eu nunca terminei nada. É um processo contínuo. Eu nunca terminei uma personagem, nunca terminei uma aventura, no sentido de meto camadas e camadas lá em cima e reciclo as coisas, estás a ver? Mas não Eu já acabando, não achas que não tem nenhum desses universos que tu disseste, fogo, mas eu quero voltar lá, eu tenho que acabar aquilo. Não sei se essa é a necessidade. constantemente, não, mas é isso que eu faço, por isso é que o meu universo que eu chamo de Sindoril é uma constante metamorfose. Porque até há muitas coisas que eu tenho tudo escrito, eu tenho muitas coisas documentadas, tanto em Word, ficheiros de Word, como escritos à mão. Eu guardei as minhas Brutal. cenas Tens escritas à mão. cadernos, tens literalmente Sim, handbooks. tenho coisas escritas com. Epá, falta-me aquele nome, aquele papel milimétrico. Eu tenho dungeons com papel milimétrico. Ahm, e então a única coisa que eu sempre fui péssimo é desenhar. Eu não sei desenhar. Então, tipo, eu quando tenho referência, imagina, eu quando tenho de dar uma referência visual ao grupo, saco imagens da net. Procuro mesmo, imagina, eu tenho de dar uma referência do boss, estás a ver? Porque imagina, a miniatura é apenas uma representação na mesa, estás a ver? Ok, Se bem que eu gosto sempre de ter miniaturas fixas, etc. Mas imagina que eu tenho, sei lá, o boss final é um necromante qualquer. Eu tenho ok. lá feiticeiros dos necromantes. Mas se eu quiser dizer que ele tem olhos verdes, estás a ver? Ou que tem uma aura à volta dele, eu vou à net e procuro logo Fantasy Necromancer. E depois saco a imagem e utilizo isso na mesa como referência. Olha, é isto que vocês estão a ver. Mas Mas, isso é fixe, porque tu mas não eu não me. acaba, tu estás a ditar o tom, não só o tom, mas estás a Exato, ditar exato. também o setup daquela Sim. narrativa, o que é interessante. Mas eu no meu universo, o que eu ando a tentar fazer é porque eu quero voltar a fazer sessões de ID. Eu estou a ir aos meus rascunhos, a tudo o que eu tenho e adaptar aquilo não só para a quinta edição, mas também dar um toque mais maduro à cena, digamos assim. Claro. E eu acho que é interessante Mas mesmo porque o High Fantasy é bom se, se ficar mais fácil para ti entrar nela. Por exemplo, eu não consigo entrar no High Fantasy agora todo colorido, onde não há mortes, não é? tocaste, Onde não há feitiços, onde não há uma coisa madura. tocaste num ponto onde eu queria chegar. Eu não considero que o meu universo. Porque assim, Dungeons and Dragons é aquilo que tu quiseres que seja. Exato.
O jogo é aquilo que tu quiseres que seja, tanto em O que termos é a de parte boa? exigência, Yeah. por exemplo, e lá está, não há uma maneira certa de se jogar o jogo, meu. Eu lembro perfeitamente de uma vez ter ouvido o Gary Gygax, o criador, um dos criadores do jogo, já faleceu, o Gary Gygax a dizer que se vocês se estão a divertir, então estão a jogar bem o jogo. You'll Está tudo certo. recognize Gary Gygax, inventor of Dungeons and Dragons. Greetings. It's a pleasure to meet you. Pá, é Então está isso, certo. meu. Porque a partir do momento em Então, que o jogo, ou uma sessão qualquer, seja discussão, o que eu acho muito. Uma das personagens que eu comecei a jogar tem um caráter duvidoso. Mas eu fiz isso de propósito. sim. E é o que eu queria. Que era deixar todo mundo inquieto com aquela personagem. Eu falei, não quero. Não quero pensar muito, eu quero fazer. Às vezes Uhum. pode correr bem, às vezes pode correr mal. Tu sabes como é que isso funciona. Até agora não correu mal. Mas acho engraçado que literalmente é, é o universo de possibilidades que tu tens ali. É incrível. E só quem tá a jogar é que vê que realmente aquilo Aquilo não é só é o que depender tu dos quiseres, dados, não é? é o que tu quiseres que seja. Mas eu no meu universo em concreto e nos jogos que eu gosto de apresentar e nas sessões que eu gosto de fazer, eu acho que o meu universo não é assim tão high fantasy. O meu universo é mais baseado naquilo que se chama de. É conhecido por Sword and Sorcery. Estás a par do Sim, termo? sim, sim. Sword and Sorcery. Claro. É mais dentro dessa onda, porque mas isto já é a minha estética pessoal. Eu gosto da ideia de um mundo onde o fantástico é algo realmente fantástico, percebes? Porque se tu te apresentas um mundo onde, por exemplo, vamos supor que eu estou a jogar com uma party de. Estou com três amigos. E Sim, nesses três amigos tens um. Olha, tens um dwarf, um elfo e um humano. Se calhar, tipo, um draw é algo que eles não vão ver, porque é raro nesse universo. Existe, mas é raro. É uma coisa. É raro de se ver um draw, percebes o que quer dizer? sim. É raro veres. Mesmo se calhar em termos de certas criaturas. De ver, tipo, é raro. Eu gosto da ideia de que os players. E isto é algo que eu gosto tanto enquanto Dungeon Master, as situações que gosto de criar e jogos que eu gosto de jogar enquanto jogador. Eu não gosto daquela sensação de que sou um príncipe ou que sou um herói, ou, quer dizer, heróis. Estamos sempre a jogar os heróis ou os protagonistas. Os Eu gosto, eu gosto, protagonistas, sim. mas eu gosto dessa ideia de mortalidade, de perigo, estás a ver? E gosto dessa ideia, sobretudo, de magia, da magia ser uma coisa rara, ser uma coisa perigosa, Sim. estás a ver? Não gosto de jogos de D&D onde é magia por todo lado. Onde estás logo em nível 1, estás logo a ver fireballs e estás logo a ver magic missiles a disparar tudo. Percebes? Ok. Gosto daquela ideia de feiticeiro, por exemplo, de manipular o ambiente. Em vez de, por exemplo, gerar uma bola de fogo, por exemplo, se calhar de ver uma fogueira e movimentar o fogo da fogueira para cima dos jogadores. Percebes o que eu quero dizer? Gosto dessa ideia Sim, de. sim, sim, sim. Usar o que é natural, não é? A teu favor. Exatamente. E eu tive uma campanha de uma aventura. Eu tenho lá isso escrito, mas já não, já não vejo isso há bué de tempo, mas ainda tenho isso. Onde basicamente o boss final. O tema era muito à volta de uma floresta, de saber? Tipo uma floresta negra que estava corrompida, cheia de fungos, estava tipo em. Basicamente tinha sido apoderada por um elfo que era druida e tornou-se um Dark Druid, estás a ver? Sim. E então a luta contra o gajo basicamente era ele a manipular todos os elementos da floresta contra os jogadores. Não era que ele propriamente fosse agressivo ou que fosse, digamos, que tivesse força ou Yeah. muita destreza ou mesmo poderes mágicos. Não, só que tu para chegares até ele no cenário, tudo o que fosse raízes, tudo o que fosse pétalas, tudo o que fosse espinhos, tudo o que fosse ramos de árvores, ele próprio controlava, virava a floresta, virava o ambiente contra os jogadores, estás a ver? Uhum. E nessa sessão eu tive de inventar algumas regras. Tive de mudar um bocado as coisas. Que era quase como se eles estivessem a lutar contra a floresta em questão. Ou seja, havia o adversário, mas contra quem eles estavam a lutar era contra todo o ambiente à volta. Porque esse gajo controlava tudo, controlava os elementos, digamos assim, de saber? Pois, isso é interessante, né? É uma pessoa que controla a terra, ou então controla, por exemplo, as raízes ou Yeah. as plantas e tudo mais, acaba por complicar a vida de todo mundo que tá ali também, não é? Era, e depois havia situações onde, por exemplo, um estava preso em lianas,
E então os outros tinham de ir pescar o gajo que estava preso nas lianas, só que enquanto estavam a perder um turno para ir buscar nas lianas, outra coisa estava a acontecer, estás a ver? Epá, eu gosto, mas eu gosto dessa ideia de onde a magia é algo que existe, é algo que é do conhecimento global, mas é raro de se ver. E mesmo as raças, estás a ver? Se reparares, imagina uma personagem que seja um dwarf, que nunca tenha saído das montanhas ou das minas, pá, possivelmente nunca viu um elfo. Ou nunca vi um Hobbit. Estás a ver? E eu gosto dessa ideia. Eu gosto daquela ideia de sermos por exemplo, o Frodo. Estás a ver? Sim, Tipo, se fores a ver o Frodo, está a descobrir que aquele é mundo, né? Porque nunca o, saiu do o, Shire. yeah, o Frodo, que é quer dizer, não vi bem como o protagonista, mas vá, vamos chamar que ele é o protagonista da demanda, no sentido em que ele é que tem de levar o anel a Mordor. Ele é que tem essa responsabilidade, ele é que tem esse peso nos ombros. Mas ele não está a par de nada. Ele a única coisa que sabe era das histórias que o tio lhe contava. Ele nunca Yeah. tinha visto elfos, ele nunca tinha ido a Rivendell. Estás a ver? E eu gosto dessa ideia na mesa, estás a ver? Porque torna tudo muito mais misterioso, estás a ver? Mas Porque, eu principalmente, percebo e até acho engraçado em termos de. Porque acaba porque se tu tens um dragão, né, a passar a cada 2 minutos do teu lado, um dragão não é uma criatura rara, ah, não é? pois, Se tens um perde mago esse a um bocado. manipular o que quer que seja o tempo inteiro, acaba por se tornar comum e o que acaba por não ser, não criar nenhuma surpresa, não é? Aquilo. Eu gosto da ideia de à mesa ter muggles. Os jogadores é como se fossem muggles. Yeah, Só que são no universo do muggles. Harry Potter, claro. Yeah, só que são muggles que estão dentro de um universo de magia, estás a ver? E eu gosto disso, gosto de tratar esses assuntos com. Porque é aquela coisa, por exemplo, se calhar nas minhas aventuras, tipo os níveis iniciais, epá, vais matar goblins, vais matar orcs, etc. Mas quando começas a avançar um bocadinho, epá, um beholder é uma coisa, Jesus, é uma coisa que se ouvia falar em lendas, estás a ver? Opa, eu por Eh, acaso, claro, claro que curto eu vou. bué da Claro que ideia do eventualmente Beholder. Claro que eventualmente vais ter o Beholder, mas eu gosto da cena de quando ele aparece, de ser realmente uma coisa, fogo, vamos lutar contra um Beholder. Tá a ver? E isso é outra coisa que eu também acho piada nos encontros. Os encontros de Dungeons and Dragons, um encontro para ser bem sucedido, nem sempre tem de acabar na derrota dos inimigos. Às vezes tu podes gerar um conflito interessante, onde, por exemplo, estás a jogar, imagina, epá, sei lá, tens uma party que está ali a nível 5, por exemplo. Epá, mas por alguma razão eles vão ter de estar a fugir de um Ancient Dragon, que é um gajo, um bicho que tu matas com um exército, né? Estamos Yeah, a falar estamos a falar dos dragões, o topo dos dragões, não é? sim. Então eu acho engraçado a ideia de um encontro onde tu não tens de o derrotar, tu tens é de fugir dele, tu tens é de sair do labirinto dele, estás a ver? Esse é senso comum que ele vai acabar com todo mundo que tá ali, não é? Não faz É, sentido lutar contra ele. eu acho que eu acho que torna toda a experiência mais interessante se os jogadores se virem numa situação de perigo. Não numa de o quê? Está ali um dragão, vamos matar o dragão. Não, não, não. Gosto de Pois. dar aquela ideia de pensar duas vezes. Tipo, não. Foi um bocado o que Ele aconteceu comigo mata-te. agora nessa sessão de sábado, em que nós não conseguimos dar conta da horde de undeads que estava a chegar na nossa direção e nós tínhamos que sair dali porque, apesar de eles morrerem com um toque, eram Uhum, demasiados. uhum. Então ele arranjou uma maneira de nós sairmos dali e foi interessante. Gostei imenso da maneira que ele colocou a coisa. Mas sim, era alguém ia morrer ali. Por acaso eu quase ia ficando. Eu fui que rolei um para subir em cima da carruagem que estava a passar. Estás a ver? E ele falou assim: quem tiver as habilidades necessárias para subir, por favor, explique agora então como é que você subiria. Ou então vocês vão ter que rolar para destreza para poder subir. Não, acrobatics para poder subir então Uhum. na carruagem. Eu rolei um. Não, acho que foi um meu. Eu falei, não acredito. Toda a gente conseguiu subir, eu fui o último a rolar. Mas fui salvo. Ok. Fui salvo. O meu amigo fez questão de salvar. Ah, Isso e é uma foi coisa que eu engraçado. faço. Isso é uma coisa que eu faço enquanto Dungeon Master. Ninguém sabe os meus roles. Ninguém vê os meus roles. Não, mas pois lá está.
Um dos Dungeon Masters que eu estou a jogar também não vemos o role dele. É. Aliás, um dos players que nós estamos a jogar na campanha dos norte-americanos também não vemos o role dele. Ok. Nem o Dungeon Master? Pá, eu não sei como é que o Dungeon Master está a ver. Eu achei muito estranho, porque nós estamos a rolar pelo Roll20 e pelo D&D Beyond. Eu, por acaso, gosto do D&D Beyond, que acho que parece fácil e tal. E como todo mundo tem o D&D Beyond, rolamos por ali. Eu nunca vi nenhum roll do gajo, mas o gajo não está na mesma casa, está na coisa, e ele só diz, tipo, na confiança, estás a ver? Pois não sei, bocado meu. estranho, Mas mas olha, pronto. mas falando de role, isso é outra coisa que eu também acho interessante. Quando eu estou a criar, quando se está a criar personagens, eu faço questão da malta, quando está a lançar quando está a atribuir os atributos, Uhum. serem rolados. Eu gosto daquela ideia de que é é uma das maneiras de rolares de obteres os teus atributos, que é lançares 4d6 e retirares o valor menor. Estás a ver? Vamos supor que estás a Sim, ver sim, eu por acaso fizemos isso. Para criar Eu a... gosto disso, porque eu gosto de imperfeições nas personagens. Eu não gosto de ter à mesa tipo personagens tipo OPs. Imagina malta que tem 17 ou 18 em tudo, mas também não gosto de personagens muito fraquinhas, estás a ver? Não tem piada. Não Mas consegues fazer gosto, nada. mas gosto de personagens com falhas, personagens com fraquezas. Porque isso é que torna uma personagem interessante, estás a ver? Mas eu Porque deixo-te assim, dizer que a minha primeira personagem foram todas feitas assim. E eu rolei um 17, um 18, ok, um 15. mas que depois mandaste um Não, depois, 3. depois o que eu podia fazer. Não, também teve rolls baixos, mas depois eu podia colocar aquilo consoante eu quisesse, percebes? Sim, claro. Distribuir Não, mas eu gosto dessa ideia. Gosto da ideia de personagens com fraquezas. Estás a ver? Porque as fraquezas pode dar origem a medos, estás a ver? Sim, 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 E sim, sim, sim. medos podem gerar conflitos, estás a ver? E às vezes esse conflito é interessante. O conflito, quando digo conflito, eu falo conflito de mesa, estás a ver? Sim, Eu gosto dessa ideia de haver ali um risco, de haver algo a perder, estás a ver? sim. Agora, há bocado mencionaste uma coisa que eu achei super interessante. Tu tens vontade de ser player de novo, né? Tens vontade de ser jogador. Como todos os Dungeon Masters, não? Né? Já há Tu bocado não queres ter o trabalho e tal e tudo mais. sim, nós estávamos a ter uma conversa interessante de. Antes estávamos a falar sobre processos criativos. Sim, sim, sim. O que mais me dá pica enquanto Dungeon Master é realmente isso: é o de materializar a cena, é de construir cenários, escrever backgrounds, criar situações, etc. Mas depois à mesa eu estou naquela, mas eu queria estar a jogar porque eu já sei o que é que vai acontecer, estás a ver? Tipo, Yeah. obviamente que também, enquanto Dungeon Master, é incrível quando somos surpreendidos, estás a ver? Quando escrevemos alguma coisa. E quando escrevemos também não podemos estar sempre. Porque é aquela questão. Eu sei que eles vão começar em A e que vão acabar em B. Sim. Isso não há hipótese. Mas pelo meio eu não tenho controle. Pois não. E isso também é interessante. Mas eu quando estou à mesa estou naquela. Eu gostava era de estar a jogar. E portanto, se responder à tua pergunta, eu quero. Eu queria ser player agora. Neste momento. E já assim um bocado em. Porque a gente podia falar de D&D por horas, não é? Sim, Principalmente sim, das sim. experiências. Já assim quase que em tom de para finalizar a conversa. Se tivesses neste momento que escolher uma raça Sim, e uma classe, o que é que tu sim. escolhias para ser jogador? Facílimo. Epá, um hobbit bardo. Um halfling bardo. Um Halfling. Bardo. Muito bem, muito bem. Eu adoro os bardos, meu. Ei, já agora, né? O porquê. Epá, é assim, o halfling, simplesmente porque acho piada. É mais pela questão estética. Genuinamente acho piada a ideia Mas tens o do speed de halfling. 25 também, né? E os. O movimento. Sim. Não, E... eu sou baixinho, pá, eu tenho 1,65 m, meu. Eu sou um hobbit. Não, não, E tu não és adoro. um hobbit, já és um gnomo. Sou um epá, eu gosto adoro o bardo enquanto classe. Epá, e finalmente temos uma edição de Dungeons and Dragons onde o bardo é útil e é relevante. Porque tu não tens Se eu noção não me do que engano, era. uma das melhores classes neste momento, uma das classes mais escolhidas Pá, na tu não 5E. tinhas, tu não tinhas noção do que era seres um bardo em 3.5. Eras um inútil.
Eras um inútil, o Bard não fazia nada, porque nem sequer não tinhas a movimentação suficiente para teres uma abordagem mais stealth, estás a ver? Para teres um rogue, para seres um género de um rogue, etc. Não tinhas a inteligência nem o know-how suficiente para seres um spellcaster, Ok. como um wizard. Então, no fundo, nessa edição, o Bard, eu joguei com um em 3.5, pior ideia de sempre. Só como estava num grupo grande, foi lá nessa loja na Devir, eles tinham encontros, ainda têm encontros de D&D, agora não por causa da pandemia, mas é o que é. Onde o Bard na altura era quase tipo o buffer. Portanto, o Bard era literalmente era uma personagem de apoio no grupo. E Agora acaba não, por ser agora, chato, é. agora não, agora na quinta edição o Bardo é útil e é diferente, é a sua própria classe, estás a ver? Epá, e eu lá está como eu tento pôr, isto é muito poético se dizer, mas eu como tento pôr um bocadinho de mim nas minhas personagens, epá, eu sempre tive uma ligação muito grande com a música. Eu toco guitarra e já tive bandas, e tenho esse background musical, adoro a ideia de o teu veículo para fazeres casts ou um spell ser tipo uma flauta, ou um alaúde ou uma harpa. Eu também gosto da ideia, sim. E então, seria um halfling bardo. Se fosse para a Parvoeira, que também há aqueles grupos de Dungeons and Dragons onde é fuck logic, Yeah. se calhar seria um hobbit barbarian, que também é interessante. Tens tipo um pigmeu deste tamanho, né, com um machado. Era tipo um demônio da Tasmânia. Exatamente. Epá, isso é absolutamente delicioso. Isso é algo delicioso. Pois, meu, nós por acaso temos um Goliath, que é o nosso warrior, que ele tem uma Great Sword e aquilo é só lindo. Mas difícil era ser um Goliath druida. Já Mas ouvi falar corpulento. já ouvi falar num já. Mas corpulento. Estás a ver ter assim a cena toda do género. Epá, veio um barbarian, mas não. É um druida. É um panoramix que vem aí. E eu acho piada essas trollagens. Opá, e é fixe. E a malta quando joga. É engraçado porque eu tenho montes de histórias e montes de aventuras feitas e cenas fixe, mas as melhores memórias que eu tenho de Dungeons and Dragons à mesa é quando vamos para a Parvalheira. Pá, um amigo Sem meu, dúvida. ele vai-me odiar por isto. Mas eu vou dizer quem é. O Mário. Esse maluco. Houve uma aventura que eu tinha onde basicamente os minions eram gnolls. Eram gnolls. Pronto. Sim. Os minions que eles tinham de derrotar eram gnolls. Portanto, ele violava o cadáver dos gnolls. Tinha uma cena. Era a cena dele, era. Estão todos mortos, estão todos mortos. Quer violá-los. Então, pronto, vamos embora, vamos a isso. Até que eu matei o personagem dele. Porque fiz rolar ele para tipo um género de uma doença. É como se fosse licantropia, mas dos gnolls. Ah, Mas eu adoro quando vai para esses caminhos da parvoeira. Tu consegues imaginar o quê? Tu imagina isto. Sabes o que é que eu adorava? A minha sessão Dungeons and Dragons de sonho era. eu já sei qual é. Tu já me contaste em privado, mas conta a versão do público. Imagina isto. Tu ias pescar várias celebridades do mundo artístico e do mundo criativo em geral. O Dungeon Master era o Salvador Dali. Portanto, a aventura era do Salvador Dali. Ok? Uhum. À mesa a jogar tinhas, por exemplo, o também já falecido realizador de cinema, tinhas, por exemplo, o João César Monteiro. Sabes quem é o João César Monteiro? É português, é? É. Não conheço. Tinhas o João César Monteiro, tinhas o Bocage, do Bocage, Começa bem. estás a ver? Uhum. Tinhas, por exemplo, sei lá, ias pescar, sei lá, alguém contemporâneo. Podias ir pescar, por exemplo, o Tio Gel. Estás a ver onde eu quero ir? Sim. Era Portanto, engraçado, era. unires os fritos todos e ver o que é que sai dali. Tu consegues imaginar o que é que era o Salvador Dali a escrever uma aventura de Dungeons and Dragons? Mas imagina os backgrounds. Sim, ele era lindo, estás a ver? É dos meus preferidos de sempre, como é óbvio. Pá, eu adoro o Dali e o Michelangelo para mim. Uhum. São maravilhosos. Era o que eu estava a dizer. Nós não vamos parar de falar de D&D tão cedo. Sim. E acho que vamos ter conversa para outras sessões de D&D aqui, mas essas conversas de D&D ainda são tão boas quanto o D&D. Mas, olha, já agora, obrigado por teres vindo cá, meu. Obrigado Até mesmo. parece Pá, que eu estou a espero- cortar aqui a conversa, mas não quero cortar, eu só não quero ser, realmente... quero deixar mais para outras alturas, porque de certeza absoluta
Pá, vou te E espero convidar. jogar contigo, pá. Sim, Temos opa, de jogar. atenção, eu sou noob. Tenho 2 meses de Dungeons and Dragons e Epá, estou entusiasmadíssimo, não é? somos todos noobs, meu. Somos todos Sim, mas é noobs. engraçado que tu já está nisso há muitos anos, né? Há mais de 10 anos. E eu Uhum. estou envolvido agora também. E como eu te disse, amanhã vou começar a minha 4ª sessão. E uma das pessoas que nós começamos a jogar juntos vai ser o DM amanhã. Vai fazer um one shot, vai experimentar. Então isso vai ser engraçado. Ok. E até aí é fixe, porque até aí sinto-me compelido para. É aquela coisa, aquela. Não sei, acho que fazia muito tempo que eu andava a precisar disso na pandemia, tá vendo? Quem me dera ter descoberto isso mais cedo. Sim. Mas pronto, olha, mais uma vez, obrigado, malta. Não se esqueçam de passar pelos 2 canais do Johnny. Passem pelo Retro Raider, mas também passem pelo Johnny Retro e pela página do Instagram. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal também, se não tiverem subscritos, de deixar aí uma mensagem para nós a dizer, porque também sei, olha, descobri que há pessoas na nossa comunidade que jogam também. Acho que o Brotherhead também joga. E eu não Não, sabia. e acima de tudo, acima de tudo, deixa-me só terminar com isso. Sim, Não só há muito pessoal que joga na nossa comunidade, mas há muito pessoal que quer jogar. é E há muito verdade. pessoal que não joga porque não sabe onde começar ou quem está a jogar. Epá, malta, explorem, vão a grupos do Face, vão a Reddit, sigam as páginas do pessoal, vão às vossas lojas locais, porque epá, se vocês se virem numa situação onde querem jogar Dungeons and Dragons e não sabem como, acreditem que há muito pessoal que também quer jogar. E não Portanto, se epá, esqueçam de uma mexam-se, coisa. façam acontecer. O João, neste momento também, na página dele, do Johnny Retro, vai começar a dar algumas dicas também para quem quer começar. É esse, é esse o plano. E a fazer cenários, e a construir, a mostrar o processo todo a construir cenários. Pá, isso vai Com ser brutal. tintas e recursos muito baratos, com muito poucos recursos, cartão, esferovite, cenas que o pessoal tem em casa, conseguir construir masmorras e dar vida Do it yourself, não é? às ideias. Exatamente. Do Pá, it yourself. mais uma vez, obrigado por ter estado aqui, meu. De certeza absoluta que vais voltar Obrigado, cá. eu. Vou te convidar, não vai demorar muito. E aí sim, se calhar, né, vamos tentar explicar mais alguma coisa e da nossa experiência, porque ainda estou muito cru. Se calhar, quando tiver um bocadinho mais de experiência, literalmente, né, quando já tiver a nível 10, voltamos a falar. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem bem.